Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de uma das passagens mais dramáticas e cheias de tensão do Evangelho de João. Com certeza. Estamos falando do início do capítulo 11, os versículos de 1 a 16. A história começa de uma forma bem direta, né? Um homem chamado Lázaro, de Betânia, está doente. E as irmãs dele, Marta e Maria, enviam uma mensagem para Jesus. Exato. Uma mensagem que é ao mesmo tempo simples e muito carregada de significado. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Uhum. E o nosso objetivo aqui é tentar ir um pouco além da superfície dessa narrativa, sabe? Usando vários comentários e estudos teológicos como nosso guia, a gente quer entender o contexto, as reações, que são de cara bem surpreendentes, e os significados profundos que já aparecem nesses primeiros versículos. Exatamente. E é fundamental a gente entender que esses versículos não são só uma introdução. Eles são, na verdade, a fundação, sabe? Uma fundação muito cuidadosa sobre a qual um dos milagres mais impactantes de Jesus vai ser construído. Cada detalhe é intencional, então. Cada detalhe. A reação de Jesus à notícia, que a princípio parece assim meio desconcertante, a confusão e o medo dos discípulos e o diálogo que se desenrola entre eles, tudo isso prepara o palco para o que está por vir e revela temas centrais de todo o Evangelho de João. Como a fé, o medo. Isso. O que significa crer, como lidar com o medo e como a soberania de Deus opera de maneiras que a gente nem sempre consegue compreender de imediato. Ótimo ponto. Então, para que a gente entenda a dimensão do que estava acontecendo, vamos começar pelo cenário. Onde é que tudo isso se passa? Certo. Nossas fontes indicam que Betânia não era um vilarejo isolado, no meio do nada. Pelo contrário, ficava ali, apenas 3 quilômetros de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Era praticamente um subúrbio, né, colado no centro do poder religioso e político da época. Exato. E essa proximidade com Jerusalém é o fator de risco que define toda a situação. A gente não pode ler essa passagem esquecendo o que aconteceu no capítulo anterior. Que foi a tentativa de apedrejamento. Exatamente. Jesus e seus discípulos tinham acabado de fugir de Jerusalém porque os líderes religiosos tentaram apedrejá-lo. Eles estavam do outro lado do Jordão, num lugar seguro. Ou seja, a simples ideia de voltar para a Judéia... E ainda mais para um local tão perto da capital, era algo extremamente perigoso. Era como voltar para o olho do furacão, sabe? Quer dizer, não era um simples dilema sobre visitar um amigo doente. Era uma decisão de vida ou morte, literalmente para Jesus e para o grupo todo. Sim, eles estavam se escondendo dos inimigos. E no meio disso tudo tem essa família Marta, Maria e Lázaro com quem Jesus tinha uma relação muito próxima, de muito afeto. O texto até faz questão de lembrar que Maria é aquela que ungiu o Senhor. Um ato de devoção imenso. Sim, essa relação de amor é o que torna a reação de Jesus tão intrigante. O mensageiro provavelmente viajou por um dia inteiro para levar a notícia. A expectativa natural seria uma partida imediata, claro. A de todo mundo. Mas não é o que acontece. Ao ouvir a notícia, a primeira coisa que Jesus diz é: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Espera um pouco, vamos analisar essa fase. Para quem está de fora, soa quase como uma negação do problema, né? As irmãs dizem, ele está doente, pode morrer. E a resposta é sobre a glória de Deus. É um choque de perspectivas. Total. E para piorar, o texto diz que mesmo amando a família, ele permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Isso parece a maior contradição da história. Como o amor se manifesta numa demora que na prática permitiu que o amigo dele morresse? Essa é a pergunta central. E é aqui que os estudos nos ajudam a entender a profundidade do que está acontecendo. A demora não foi, de forma alguma, um ato de indiferença. Foi um ato deliberado, com um propósito teológico muito, muito específico. Certo. O que as fontes nos mostram é que Jesus não estava negando a gravidade da doença. Ele estava, redefinindo o propósito final dela. A doença levaria, sim, à morte física de Lázaro, mas o resultado último de toda aquela situação não seria a morte, mas a manifestação do poder e da glória de Deus, de uma forma inquestionável.
E como essa espera de 2 dias contribui para isso? A espera foi crucial. Se a gente somar o tempo de viagem do mensageiro, os 2 dias de espera e a viagem de volta de Jesus, Lázaro já estaria morto há 4 dias, quando ele chegasse em Betânia. 4 dias. E aqui entra um detalhe cultural importante da época. Havia uma crença popular no judaísmo de que a alma do falecido ficava ali, perto do corpo, por até 3 dias, com alguma chance de retorno. Ah, interessante. Ao chegar no 4º dia, Jesus estava diante de um cenário onde a morte era, para todo mundo ali, um fato absoluto, final e irreversível. Qualquer esperança de recuperação natural estaria extinta. Entendi. Então a demora não foi para evitar o problema, mas para deixar o problema chegar no seu auge, ao ponto do impossível. Isso. Para que a solução fosse inegavelmente divina. Ele não veio para impedir a morte, mas para vencer a morte no seu estado mais definitivo. Exatamente. Ele elevou a dificuldade ao nível máximo para que o milagre fosse igualmente máximo. É uma lógica que desafia aí muito nosso senso de urgência humano, mas que revela um plano soberano. E essa diferença de perspectiva fica ainda mais clara na conversa que ele tem com os discípulos logo depois. Fica muito clara. Sim, porque depois dos 2 dias de espera, ele finalmente diz: vamos outra vez para a Judéia. E a reação dos discípulos é imediata e, bom, totalmente compreensível. É o puro pavor, eles respondem na hora. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? A memória da perseguição estava fresquíssima. Para eles era loucura. Uma loucura, um suicídio. Eles estão operando na lógica da autopreservação, que é perfeitamente humano, né? E é nesse ponto que Jesus usa uma linguagem que os confunde ainda mais. Ele não diz Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo. Não. Ele diz, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. E a reação deles é quase cômica, se não fosse tão reveladora da mentalidade deles, sabe? Eles interpretam literalmente: Senhor, se dorme, estará salvo. Achando que era um bom sinal. Exato. Eles pensam no sono como um sinal de melhora, que a febre baixou, o corpo está se recuperando. O fascinante é que o termo dormir já era usado como um eufemismo para a morte, tanto na cultura judaica quanto na grega. Mas eles não pegaram a metáfora. De jeito nenhum. Eles estão presos a uma visão puramente terrena. É impressionante como eles parecem estar sempre em outra sintonia, não é? Jesus fala de uma realidade espiritual, de uma perspectiva divina sobre a vida e a morte. E eles estão ali, no plano concreto, pensando na doença, no sono, no perigo físico. Sim, e esse diálogo expõe o abismo que ainda existia entre a compreensão deles e a de Jesus. Ele via a morte como um estado temporário, um sono do qual se pode despertar. Eles a viam como o fim absoluto. A incompreensão foi tão grande que Jesus precisou, abandonar a metáfora e ser direto, quase brutal. Lázaro morreu. E essa declaração muda tudo. Muda completamente o tom da conversa. É aqui que a coisa fica muito tensa. O medo dos discípulos é palpável. A lógica deles diz não vá. O amor de Jesus diz eu preciso ir. E no meio desse impasse surge a figura de Tomé, com uma das frases mais enigmáticas e debatidas de todo o Evangelho. A famosa frase de Tomé. Ele se vira para os outros discípulos e diz: vamos também nós para morrermos com ele. Essa frase de Tomé é de uma riqueza psicológica e teológica imensa. Os comentários a exploram por vários ângulos, porque ela não é nada simples. À primeira vista, parece pessimismo puro. Parece uma explosão de pessimismo. Tomé não tem a menor expectativa de que as coisas vão dar certo. Para ele, voltar à Judéia significa a morte. Ponto final. Ele não vê outra possibilidade. Exato. Soa para mim como o auge do pessimismo. É quase uma desistência. Não, ele não parece ter nenhuma fé de que Jesus pode resolver a situação ou protegê-los. É como se ele dissesse, bom, já que nosso líder decidiu nos levar para o abismo, vamos todos juntos. Essa é uma leitura válida, a do desespero. Mas muitos estudiosos apontam para uma outra camada aqui, a da lealdade corajosa. Lealdade corajosa? Sim, é uma lealdade tingida de pessimismo, uma fé sem otimismo, mas ainda assim é lealdade. Tomé, diferente dos outros que ainda questionavam a viagem, parece aceitar a decisão de Jesus. Ele entende o risco mortal, não o nega, mas sua conclusão não é vamos fugir, e sim
Vamos com ele, mesmo que custe a nossa vida. Entendi. É uma demonstração de compromisso que, naquele momento, nenhum outro discípulo expressou com tanta clareza. Então é uma espécie de coragem sombria. Ele não vê a luz no fim do túnel, mas está disposto a caminhar pelo túnel escuro ao lado de Jesus. Precisamente. É uma fé imperfeita, melancólica, mas é uma fé que se traduz em ação. Enquanto os outros estão paralisados pelo medo e pela lógica, Tomé faz um chamado à ação, mesmo que seja para o que ele considera o fim. Isso destaca, então. Sim. Ele pode não ter entendido o plano de Jesus, mas entendeu que seu lugar era ao lado do seu mestre, quaisquer que fossem as consequências. Essa análise toda nos dá uma visão muito mais profunda da história. Então a pergunta que fica é: o que a gente faz com isso hoje? Como essa história de uma espera calculada, de uma metáfora incompreendida e de uma lealdade pessimista, como isso se conecta com os nossos dilemas? Olha, as aplicações práticas que as fontes trazem são muito diretas e relevantes. A primeira e talvez a mais difícil é sobre a confiança no tempo de Deus. A demora de Jesus. Exato. A demora de Jesus nos ensina que, às vezes, a resposta a uma oração ou a solução para um problema não chega na nossa hora, mas na hora certa para um propósito maior. No meio da crise, a espera pode parecer abandono, mas a passagem sugere que pode ser a preparação para algo ainda maior do que a gente pediu. Isso me faz pensar na angústia de Marta e Maria. Elas fizeram a parte delas, enviaram a mensagem e a ajuda não só não veio rápido, como a situação piorou drasticamente. O irmão delas morreu. É muito difícil confiar quando o cenário só piora. E esse é o segundo ponto. A fé que persevera na incerteza. A família de Lázaro nos mostra o caminho. Eles apresentaram o problema a Jesus e depois disso o controle saiu das mãos deles. A lição é sobre entregar as situações que nos esmagam e confiar, mesmo quando não há nenhuma evidência visível de que as coisas vão melhorar. É uma fé que se sustenta na pessoa, não nas circunstâncias. Exatamente. Na pessoa a quem a prece é dirigida. E a reação dos discípulos, com todo aquele medo e a intervenção de Tomé, o que podemos tirar dali? Isso nos leva à terceira aplicação, o desafio da lealdade em tempos de medo. A reação deles reflete nossa própria luta, né? Quantas vezes um caminho que sentimos que é o certo parece perigoso, ilógico ou até autodestrutivo do ponto de vista humano? Muitas vezes. A frase de Tomé, "Vamos também nós para morrermos com ele", nos confronta com a questão do custo do discipulado. Ela nos pergunta até onde nossa lealdade vai. A gente está disposto a seguir o caminho indicado, mesmo quando ele nos tira da nossa zona de conforto e nos leva a um lugar de incerteza e risco? Faz todo sentido. Então, para amarrar nossa conversa, podemos dizer que essa pequena passagem nos revelou pelo menos 3 grandes ideias. Primeiro, a soberania do propósito de Deus, onde uma demora não é negligência, mas parte de um plano. Um plano para manifestar sua glória. Isso, de forma inegável. Segundo, o abismo que muitas vezes existe entre a nossa perspectiva humana, limitada, e a perspectiva divina, que vê além da morte. E terceiro, a complexa natureza da nossa resposta a Deus, que envolve medo, lógica, mas também pode envolver uma lealdade profunda, mesmo que imperfeita, como a de Tomé. Exato. E para fechar, quero deixar uma última reflexão que vem de uma frase de Jesus que a gente passou rapidamente. No versículo 15, depois de dizer Lázaro morreu, ele acrescenta algo chocante. Qual? Ele diz: "E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer." Isso é muito forte. Ele se alegra por não ter chegado a tempo de simplesmente curar a doença. A alegria dele não está no sofrimento da família, claro, mas na oportunidade que aquela crise extrema criaria para o fortalecimento da fé dos discípulos. Precisamente. Ele permite que a situação chegue ao seu ponto mais doloroso com o objetivo explícito de construir uma fé mais robusta em seus seguidores. E isso nos lança uma pergunta provocadora para refletir. A passagem sugere que as experiências mais difíceis, os momentos de silêncio, de aparente ausência, podem ser, na verdade, o terreno mais fértil para o crescimento de uma fé resiliente. Um paradoxo. Totalmente. Então, o pensamento que fica é: o que acontece com a nossa crença quando ela é forjada
Não apesar dos problemas, mas por causa deles.